Nós estamos expondo, então, o texto da palavra de Deus que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47. Nós já expomos o versículo de número 42, nós já expomos o versículo de número 43, e hoje nós vamos expor o versículo de número 44 e 45. Serão os textos que nós iremos expor nesse tempo de série, né, de exposições que nós estamos fazendo nesse texto, tá? O tema dessa série é a dimensão comunitária da fé cristã, o que pressupõe que no cristianismo não existe fé nômade, não existe cristão solitário. O que eu quero dizer, sendo mais claro, bem claro mesmo, é o seguinte: Cristo não faz de um cristão que vive uma fé só. Se você vive uma fé só, uma fé solo, uma fé sozinho, tendo a possibilidade de viver uma comunidade, você não é um cristão, porque cristãos vivem em comunidade. E esse texto é prova disso. Esse texto nos mostra que os cristãos, eles se reúnem em comunidade e em laços muito profundos que os conectam. E Cristo Jesus é o motivo pelo qual eles se reúnem. Aliás, Cristo Jesus é quem ordena que eles se reúnam, porque Jesus salva a igreja. Jesus salva um povo. Jesus salva pessoas que vivem e que são comunidade, que são povo. Nós temos entendido nesses últimos domingos que Deus, sem dúvida alguma, tem nos convidado a olhar para a sua palavra e aprender sobre o nosso compromisso com a igreja e a importância de sermos participantes ativos. Isso é importante, a palavra ativo é importante, participantes ativos. Você pode ser um participante, mas pode cruzar os braços, então é um participante ativo nós devemos ser. Somos encorajados, sem dúvida alguma, a fortalecer nossa fé e a viver de forma mais unida uns com os outros. Afinal, a fé cristã, ela é vivida nessa dimensão comunitária, como esses versos que nós lemos no capítulo 2 de Atos. Nós vemos, então, que nós precisamos entender que a comunidade, ela se entrelaça. A comunidade é uma junção de indivíduos. Uma igreja é uma junção de discípulos. Aqueles que decidiram seguir a Jesus, se eles decidem seguir a Jesus, eles entram para a igreja. Por exemplo, como nós fazemos isso? Através do batismo. Hoje de manhã eu brinquei com as irmãs. Você não se batiza em casa quando você se torna um cristão. Você se batiza na igreja. Porque a igreja é quem administra os sacramentos. Não é você sozinho, de forma solitária. Nós adentramos a igreja a partir do momento em que nós nos tornamos discípulos. Agora imagine uma sinfonia. Sabe uma sinfonia? Composta de vários instrumentos. E que o seu objetivo é ter harmonia. A harmonia depende do quê? De que cada instrumento, de que cada músico esteja afiado. A harmonia depende disso. A harmonia de uma orquestra depende disso. A harmonia de uma sinfonia depende disso. Nesse sentido, nós precisamos entender que nós somos uma grande sinfonia. E nós precisamos, então, estarmos entrelaçados em afetos profundos que remetem às ordenanças e ao caráter de Jesus Cristo, a fim de que nós possamos, então, viver para a glória de Deus como uma comunidade cativante, como uma comunidade que lá no último sermão que eu for pregar, nós vamos ver lá, olha lá no seu texto, no versículo 47, lá na parte B, que diz assim, ó, enquanto isso, ou seja, com base na descrição acima, eles congregavam, eles aprendiam sobre Cristo, eles oravam juntos. Ou seja, enquanto tudo isso acontecia, o texto diz que acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Uma igreja que se torna uma igreja cativante, uma igreja que segue Jesus Cristo e que serve uns aos outros, é uma igreja cujo Senhor Jesus Cristo também acrescenta mais e mais povo ali. Isso é uma igreja cativante. É uma igreja atuante, é uma igreja dinâmica, é uma igreja que se espelha no seu Redentor, no seu Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para o versículo, principalmente, que vai ser os versículos que eu irei expor aqui, a partir do versículo 30 ou 44, nós precisamos
olhar para esses versos que nós iremos expor hoje e devemos perguntar como esses versos, né, que nós lemos, nos ajudam a entender como os primeiros cristãos viviam suas vidas em comunidade. A pergunta é, como esses primeiros cristãos viviam as suas vidas em comunidade? Segundo o evangelista, ou segundo o relato do evangelista Lucas, os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum. Os primeiros cristãos, eles tinham tudo em comum. Aliás, é daí que a palavra comunhão surge. Comunhão vem da ideia das pessoas se reunirem porque partilham de algo em comum. Por exemplo, por que uma família ela é uma família? Porque eles partilham de algo em comum. São filhos das mesmas pessoas, por exemplo. Então, ter comunhão na igreja significa que nós estamos ligados por um único ideal. Porque nós somos membros do corpo de Cristo, porque nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, porque todos nós somos seguidores de Cristo Jesus. Ou seja, uma igreja, ou a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles tinham uma coisa muito importante para viver em comunidade. Eles tinham tudo em comum. Isso é muito importante nós entendermos. Você precisa gravar isso para o seu coração. Perceba no começo do versículo 44, que o texto diz que não começa dizendo que eles estavam juntos. Lucas, ele faz questão, não é por acaso, Lucas faz questão de enfatizar que esses irmãos criam. Não seria necessário, porque o texto corrido, desde o versículo 1, é iniciado pela pregação de Pedro aos 3.000, lá do Pentecostes. Todo mundo sabia que eles eram crentes, por que Lucas está relatando mais uma vez que eles criam? Porque Lucas quer enfatizar que a igreja é composta de quem é seguidor de Jesus. Por isso, o que é crer? É confiar no senhorio de Jesus. Então, a ideia aqui de Lucas é enfatizar o seguinte, de que a fé dos primeiros cristãos, por serem comprometidos com Cristo, por crerem, por confiarem, por entenderem que receberam uma fé e que essa fé os conduz a serem servos de Jesus, a crer, a depender de Cristo Jesus. Esses, quem tem esse perfil, quem é discípulo, quem é crente, esses. O que acontece com esses? O texto diz. A minha versão está diferente, porque eu coloquei a versão NVI, porque essa versão se encaixa mais. Mas, por favor, lê a parte do versículo 44 no meu Devassi. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O meu está assim, ó, todos os que criam. Por que todos os que creram, todos os que criam? Faz mais sentido nós entendermos o verbo em grego, crer. Aí, porque a ideia aqui é uma vivência, uma experiência de crer em Cristo. Não é algo que eles fizeram uma vez, é algo que eles nutriam. Então, eles não só creram, eles constantemente exerciam confiança em Jesus Cristo. Essa é a ideia do texto. Lucas está falando assim, ó, esses que criam, esses que estavam diariamente nutrindo a sua fé no Redentor, nutrindo a sua fé de discípulos que são de Jesus Cristo, esses estavam juntos. Esses estavam juntos. Inclusive, nós precisamos entender como é que um discípulo entra na igreja? Através do batismo. Por quê? Porque o batismo ele precisa ser público, porque outros cristãos precisam ver aquele que está dizendo eu sou cristão, para observar a vida dele se ele é um cristão de verdade. Por isso que o batismo é público. Por isso que o batismo não é feito na sua casa, mas é feito na igreja. Para que a igreja possa observar a conduta daquele homem e mulher que se tornou um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo. Quem entra na igreja? Quem crê. Quem segue. O texto não está dizendo que quem crê em Jesus vive uma vida sozinha. Não. Quem crê em Cristo Jesus, ele é levado a um compromisso com a igreja. Porque o texto está dizendo, todos os que criam
estavam juntos. Estavam juntos. O que isso significa? Todos os que queriam estarem juntos, Lucas quer ensinar que o que move os crentes à comunhão dos santos, o que move os crentes em direção à igreja, o que impulsiona os crentes e que leva os crentes a viverem juntos, é o compromisso que eles têm com Cristo Jesus. Não é à toa que a igreja também é uma das qualidades da igreja é ser o corpo de Jesus Cristo. Ou seja, uma extensão de quem Cristo é. Quem é crente é levado à igreja. E Lucas quer nos mostrar isso. Quem crê está junto. Quem crê tem comunhão uns com os outros. Então, os irmãos aqui estavam constantemente juntos. E essa frase, ela não aponta somente, o que eu digo, estar juntos. Não aponta somente para eles estarem na presença uns dos outros. Lucas não quer dizer que estar junto aqui é estar um do lado do outro somente. Não. Essa é uma expressão teológica, é uma expressão que carrega um sentido que nos dirige, que nos leva a entender o que é uma igreja. O que significa que estar junto sugere uma coesão aqui. Algo que está unido, está coeso. Não é apenas estar aqui, como nós estamos aqui reunidos aqui. Não é apenas você fazer parte, por exemplo, de um outro tipo de associação, onde você também de vez em quando fica junto com outras pessoas. Não é só essa ideia. Essa expressão estar juntos diz respeito à ideia de que eles tinham uma coesão, eles tinham uma unidade de espírito. Então, estar juntos aqui não remete somente, então, a essa presença física uns dos outros, mas uma unidade de propósito. Quem é discípulo, quem se torna um discípulo de Jesus Cristo, se une com a igreja de Jesus Cristo para viverem em um só propósito. E você acredita que é exatamente nesses termos que o evangelista Lucas, ele registra lá no capítulo 4, no versículo 32, mostrando ou usando a mesma linguagem? Ou seja, eu já vou mostrar esse texto qual é. Lucas, ele usa a palavra juntos para nos mostrar que a igreja, ela não está somente presente uns com os outros, mas ela precisa perseverar em uma unidade de propósito. Os irmãos, eles estavam não só reunidos, os crentes de Atos, eles estavam, ou melhor, eles não estavam reunidos, eles também estavam unidos. Isso é diferente. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 32. Olha lá. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ou seja, eles estavam juntos, eles tinham uma unidade de propósito para mostrarem que a fé cristã, essa ligação ou estar unidos em Cristo Jesus, não diz respeito somente a estar unidos em uma assembleia, diz respeito a viver uma vida partilhando tudo que tem. Partilhando. Estar juntos é sinal de partilha. E o texto de Atos 4:32 está dizendo isso. Os irmãos que creram, eles eram um coração e alma. Ou seja, eles eram unidos nos seus pensamentos, as suas emoções eram as mesmas, eles pensavam acerca do reino de Deus de forma coesa,
esses irmãos estavam juntos. Esses irmãos supriam as necessidades uns dos outros. O texto diz assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Percebe a unidade de propósito? Os irmãos tinham muitas coisas, mas eles não consideravam suas. Eles consideravam de todos. Eles supriam uns aos outros. Não faltava a ninguém. Ou seja, o propósito de estar junto é muito mais do que estar só na presença uns dos outros. É você ser um cristão ou nós sermos uma comunidade ativa. Ativa. Se nós estamos vivendo em um só propósito, não há quem passe por necessidades. Porque Cristo é o nosso Senhor. E o que o Redentor faz? Quando viu as nossas fraquezas, quando viu o nosso pecado, ele vai lá e supre e se doa. E a comunidade de discípulos faz a mesma coisa entre si. Ela se doa uns pelos outros. Ela está constantemente unida entre si. Porque ela tem tudo em comum. Tudo em comum. Ou seja, o que era comum entre os cristãos? Tudo que eles possuíam. Já percebeu o quanto essa frase é estranha para a gente hoje? A gente liga a TV, a gente abre o Instagram e tudo é sobre quanto eu posso ganhar, como eu posso ganhar, que cursos eu posso fazer, como eu posso melhorar. Eu e eu. Se você é educado só por essas coisas, você nunca vai chegar na comunidade, nunca vai conseguir viver em comunidade, dizendo assim, o outro. Então, quem vive em comunidade é educado a pensar mais no outro, porque isso segue o exemplo de Cristo. Jesus veio aqui para ser servido na sua primeira vinda? Não, ele não diz isso. Ele mesmo, com essas palavras, disse: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Mas eu faço isso dando as coisas para as pessoas na minha casa. Não, mas eu faço isso quando eu pago os meus impostos. Mas o texto não está falando sobre isso. O texto está falando que nós fazemos isso na vida da igreja local. Na vida da igreja local. Eu encontrei alguém esses dias e nós começamos a conversar e essa pessoa disse para mim, porque eu não estava me agradando da igreja em que eu estava e Deus me mandou sair de lá. E eu perguntei, onde o senhor está congregando? Eu estou congregando na minha casa porque Jesus mandou congregar na minha casa sozinho. Ora, que estranho. Porque eu conheço a Escritura como a única fonte da vontade de Cristo Jesus, da vontade de Deus. E ela diz que a gente deve congregar em uma igreja local, que possui membros. Então significa que Cristo se contradiz? Eu perguntei, Cristo está se contradizendo? Porque ele disse uma coisa para o Senhor, na Escritura ele diz outra. Quem é verdadeiro? Quem está certo? Porque eu fico com a Escritura. Eu fico com a Escritura Sagrada. E isso acontece com alguns de nós. Nós somos decepcionados. Corro para minha casa. As pessoas não falam do jeito que a gente gosta. Corro para minha casa. As pessoas são más na igreja. Na nossa opinião, elas precisam ser perfeitas. Corremos para nossa casa. Nos trancamos lá. Ficamos lá. Isso é um grande problema. O texto está dizendo que eles estavam todos juntos. Tudo que eles tinham. Ninguém falava assim, é meu, eu quero para mim isso aqui, ó, é meu, vou levar para minha casa. Não. Eles não pensavam assim. Porque uma igreja não pensa assim. Porque pensar assim é pensar segundo o seu coração, o meu coração, não com o coração daquele que é Senhor, daquele que é Redentor, que nos integra na vida da igreja. Por isso, meus irmãos, o que era comum aos cristãos, era tudo que eles possuíam. No verso 45, olha para o versículo 45 do texto do capítulo 2 de Atos. O texto vai dizer
que esses irmãos vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Vai falar isso para nós. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se isso aqui for pregado hoje em dia. Não sou o que estou dizendo, não, é o texto aí. Isso diz respeito ao modo como, ao coração desses crentes. Não só a ideia de vender os bens, essa ideia radical, né? De vender os bens e distribuir entre aqueles que precisavam, mas isso fala sobre a disposição do coração. O que esses irmãos estavam dispostos a fazer pelo outro. Percebe que o texto não está falando sobre o que os irmãos poderiam fazer por si, mas pelo outro. Porque isso é ser igreja. Isso é ser igreja. E eu, refletindo sobre esse texto, eu fiz uma analogia que diz mais ou menos assim. No casamento entre o seguidor de Jesus e a igreja de Cristo, nasce um lindo bebê chamado comunhão. Porque o texto diz que todos os que creram estavam juntos. O que acontece a partir daí? Eles vendem os seus bens e ninguém passa necessidade. Isso é comunhão. Todos agora tinham tudo em comum. Do casamento de um seguidor de Cristo com a igreja, nasce um lindo bebê chamado comunhão. Comunhão. Caminhando para o final, nós precisamos entender que o que levou os primeiros cristãos à comunhão foi o fato deles serem seguidores de Cristo. Isso significa que se você entende que você é um seguidor de Jesus, se você entende que Cristo pagou pelos seus pecados, e de que se Ele pagou pelos seus pecados, você recebeu esses méritos de Cristo pela fé, e agora você toma a sua cruz e nega a si mesmo, você se tornou um seguidor de Jesus. Se você então se tornou esse seguidor de Jesus Cristo, você precisa correr em direção à comunhão da igreja. O texto que está falando isso, a palavra de Deus, todos os que criam estavam juntos. Você precisa correr em direção à comunhão da igreja. Seguidores de Jesus, eles correm em direção à comunhão da igreja. Porque é na comunhão da igreja, é na comunhão daqueles que seguem a Cristo, que é possível suprir as nossas necessidades a ponto de todos viverem partilhando do mesmo. Do mesmo. O texto não está falando que você partilha das mesmas coisas fora, mas é dentro da igreja. É dentro, é na comunhão entre cada discípulo. Portanto, a comunhão cristã, ela não é, segundo esse texto, ela não é um pensamento sobre um ideal de comunidade. O que eu quero dizer com isso? Muitos de nós pensam assim, eu queria que a igreja fosse assim, eu queria que a igreja fosse assado, eu queria que a igreja me agradasse de tal forma, eu queria que a igreja tivesse isso, eu queria que a igreja tivesse aquilo, porque se aquela igreja não tiver isso, eu não vou para aquela igreja. Ora, mas o texto está nos mostrando que a comunhão, viver uma vida de comunidade, não é viver uma vida sobre pessoas ideais. Pessoas perfeitas, que têm que me servir, que têm que suprir tudo dos meus gostos pessoais. Essa igreja, nesse mundo, não existe. Aqui não, aqui nesse mundo não. Quando Jesus voltar uma segunda vez, aí existirá uma igreja assim, mas nesse mundo não.
A comunhão não é um ideal, não é um pensamento sobre o ideal de comunidade, mas uma prática diária, uma prática concreta de vida em conjunto, onde cada membro desse corpo, dessa igreja, dessa comunidade, dedica ao bem-estar do outro, partilhando seus recursos, partilhando as responsabilidades, partilhando o amor fraternal, refletindo assim a unidade e o amor ensinados por Cristo Jesus. Meus irmãos, às vezes, nós podemos perceber em nós mesmos ou em outros uma certa distância em relação à igreja. Nós pensamos, poxa, o outro está tão sumido, não participa das terças, não participa das sextas, não participa do domingo de manhã, não participa do domingo à noite. Agora eu vou convidar você a refletir sobre isso. Redobre sua atenção. Por favor, redobre sua atenção. Isso é muito sério. Escute. Vou repetir. Às vezes podemos perceber em nós, eu, Gabriel, posso perceber isso em mim, ou em outros, uma certa distância em relação à igreja. Simplesmente a gente não sente nada sobre os nossos irmãos e irmãs. Nada. Nada. Veja se isso parece com o seu coração. Eu estou tentando refletir sobre isso no meu coração nesse momento. Nós agora, nós não nos esforçamos para se envolver mais. Isso parece contigo, comigo? A gente não se esforça mais para se envolver na comunidade, no que a igreja faz, no serviço da igreja. Para ser mais claro, nós podemos nos encontrar numa posição de não sentirmos nem interesse e nem rejeição pela igreja. A gente pode se encontrar em um estado de coração, um estado de espírito dessa forma. A igreja simplesmente não me faz nutrir nenhum tipo de sentimento por ela. Isso acontece contigo? Isso tem acontecido contigo? O nome que se dá para isso é apatia espiritual. Apatia espiritual. Quando nós, crentes, nos rendemos ao nosso próprio coração, que é voltado mais para as coisas daquele velho homem pecador, do que para as coisas do homem nascido do Espírito. Para ir à igreja, a gente tem que implorar para o irmão. Vai na igreja. Vai na igreja. Não tem tempo. Muito atarefado. Minha roupa, preciso passar roupa. Muitas programações. Muito. Vamos num churrasco. Opa! Agora! Mas e a roupa? Não, depois a gente lava. Isso é uma doença espiritual. Se você está assim, você está doente espiritualmente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Em toda a minha vida de cristão, eu não sou perfeito. E nunca cogitei ser. Talvez eu seja o pior dos crentes. E mesmo nos meus erros, eu nunca pensei que faltar ou não estar semanalmente na igreja era algo que eu não deveria ficar triste por deixar de fazer. Eu sempre pensei que eu estava errado mesmo quando não estava indo e que precisava mudar. Eu estou convidando você a fazer uma reflexão sobre isso. Tudo que eu falei até agora aqui é compatível com o modo como você está reagindo à igreja? Ou melhor, não reagindo à igreja?
Para as coisas do velho homem, existe 24 horas. Para as coisas do Espírito, nenhuma hora. Eu já falei aqui para os irmãos. Se você vir 1h30 no domingo à noite, sabe quantos dias, ou quantas semanas, ou quantos meses você vai precisar gastar para completar 24 horas que você congregou? 4 meses. Sabe quanto, se você vir só no domingo à noite, sabe quanto tempo você fica distante da igreja? 99,48% do seu tempo. 1,56% do seu tempo você gasta na igreja. Tem alguma coisa errada aí, irmãos? Alguma coisa está errada no nosso coração. Agora, sabe qual que é os motivos? Sabe por quê? Nós somos doentes espiritualmente. Sabe por que isso brota no nosso coração? Essa apatia, essa falta de reação? Porque, na verdade, nós não nos rendemos ao reinado de Cristo. Que começa aqui, ó. Ele não se tornou rei daqui, ó. Por isso que isso acontece. Ele não se tornou rei do meu coração. Por isso que isso não acontece. Afinal, nós aprendemos aí que os primeiros cristãos estavam juntos porque nutriam fé no Senhor. Se você não tem reação, é porque você não está nutrindo fé no rei. No rei que te move em direção à igreja. Essa é que é a grande questão. Outro motivo, a apatia espiritual, ela surge porque nós estamos equivocados. Dobre sua atenção. A apatia, ela surge porque nós estamos equivocados com o motivo porque Cristo criou a igreja. A minha e a sua dificuldade de entender, de suportar, de persistir e de amar a igreja é porque nós desejamos uma igreja ideal. Eu só amo a igreja se ela me suprir totalmente, perfeito. Aí eu vou amar a igreja. Aí as pessoas vão ser dignas do meu amor. Isso é um pensamento equivocado sobre a igreja. Não existe igreja ideal. Você pode encontrar um problema nessa igreja e se mudar de igreja. Adivinha? Lá vão ter outros problemas para você lidar. Outras coisas que não te agradam. Então a apatia espiritual surge porque a gente tem um pensamento equivocado sobre a realidade da igreja. A igreja tem que nos suprir. Tem que fazer os meus gostos pessoais. Eu tenho um testemunho de um amigo lá de Cuiabá, que ele falou assim, estava procurando uma igreja. Lá em Cuiabá tem muitas igrejas presbiterianas. Eu estava procurando uma igreja, e aí eu passei na frente de uma igreja presbiteriana, mas lá eles só cantavam hinos porque não tinham músicos. E adivinhe só, ele, que estava procurando a igreja, era um músico. Ora, eu falei, mas era essa igreja que você tinha que ir, que lá estava precisando de você? Não, mas lá não tinha. Porque a gente acha que a igreja tem que satisfazer as nossas necessidades pessoais. Quando o texto está dizendo assim, ó, os irmãos tinham muita coisa lá, eles nem consideravam deles. Alguém tinha um problema? Tome. Tinha outro problema? Eu tenho para suprir, então toma. Não, o hino tem que ser do jeito que eu quero. Tem que satisfazer o meu coração. É um pensamento equivocado sobre o que é ser igreja. Então, meus irmãos, nós somos chamados a fazer o contrário. Se nós detectamos as necessidades dos nossos irmãos, nós temos que correr em direção a eles. Correr em direção a eles. Cristo não esperou nós amarmos a Ele para morrer na cruz por nós. Enquanto eu odiava Cristo, Ele morreu na cruz por mim, eu nem nascido era. Enquanto Cristo morreu na cruz por você, você nem nascido era. Você nasceu odiando a Deus. Não, se Ele não me amar primeiro... Não foi. Foi assim que Cristo pensou? Não foi. Os discípulos dele devem pensar assim? Também não. Então eu creio que nós precisamos examinar o nosso coração. Faça um autoexame nesse momento. Se o Espírito Santo te incomodou, se o Espírito Santo ele está provocando em você
um tipo de sentimento de arrependimento, de confronto do seu coração. Se você tem sido exortado por essa palavra, confrontado por Deus por essa palavra, você tem a possibilidade de, nesse momento, ser liberto dessa doença. E como nós podemos fazer isso? Através de um autoexame do nosso coração. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. A igreja tem causado algum efeito? Tem provocado algum sentimento de fazer com que você se importe com ela? As necessidades dos seus irmãos têm te movido em direção a eles? Ou a igreja não tem importância para você? Você pensa sobre igreja e logo você conclui que não existe nenhum tipo de sentimento a ser nutrido por ela. Faça agora um exame no seu coração. Se autoexamine nesse momento. Qual a conclusão que você chega? E essa é uma resposta que você precisa dar a Deus. Qual é a conclusão que você chega? Meus irmãos, pode abrir os olhos. Você fez um diagnóstico do seu coração nesse momento, diante da exposição da palavra de Deus. Nesse momento eu gostaria de te lembrar que Deus em Cristo Jesus te chama à verdadeira comunhão cristã. Deus te chama a uma libertação dessa apatia espiritual. Ele te chama a ser liberto agora, nesse momento. Alguns passos práticos para a gente praticar, para colocar em prática no nosso dia são 2. Eu vou falar sobre um agora e depois eu vou falar, que a gente acabou, eu vou falar mais detalhadamente sobre ele. Mas assim, deixe ser pastoreado. Se permita ser pastoreado pelo pastor da sua comunidade. Se permita. Abra seu coração. Abra o seu coração. Não foi a Igreja Presbiteriana do Brasil que constituiu pastores e presbíteros, evangelistas e missionários na igreja. Foi Cristo. E adivinhe só, foi para cuidar de vocês, para cuidar de mim, que fazemos parte do rebanho de Cristo. Esse é o meio pelo qual você pode praticar para se libertar da apatia espiritual. Abra seu coração, se deixe ser pastoreado. Se deixe ser pastoreado. Em segundo lugar, seja mais proativo. Olhe para a igreja. Olhe para ela. Olhe para suas... Como que você faz isso? Converse com os seus irmãos. Conversas intencionais. Pergunte como ele está. Convide ele para tomar um café na sua casa. Faça perguntas intencionais de como ele está. De como você poderia ajudá-lo. Abra a sua casa. Gaste 30, 40 reais num bolo, num café. Chame o seu irmão para conversar. Cuide dele como uma ovelhinha que precisa de alguém para ser ajudado. Que nós possamos, meus irmãos, ser despertados para isso. Nós necessitamos disso. Amém? Então vamos orar pedindo perdão a Jesus Cristo pela nossa apatia, pela minha apatia espiritual, pela sua apatia espiritual. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, nós nesse momento pedimos ao Senhor que por meio do seu Santo Espírito nós sejamos curados da nossa doença espiritual. Senhor Jesus Cristo, eu não canso de dizer aqui que o meu desejo é que essa escola dominical esteja como essa igreja está nesse momento. Abarrotada de pessoas, de homens e mulheres que desejam seguir a Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que nós possamos olhar para a igreja, Senhor Deus, como um ato, Senhor Deus, da graça do Senhor. Um local, um ambiente, uma comunidade de pessoas, Senhor Deus, que podem ser supridas umas às outras, Senhor. E isso nós não podemos encontrar, Senhor Deus, no governo público. Nós não podemos encontrar, Senhor Deus, em outras instituições, Senhor Deus, comunitárias. Só a igreja do Senhor Jesus
Pode fazer com que nós possamos ser cristãos, Senhor Deus, que vivam o desejo do Senhor para as nossas vidas. Cura, Senhor Deus, a minha apatia espiritual. Cure, Senhor Deus, a apatia espiritual da igreja presbiteriana de Tesouro, Senhor Deus. Se por acaso um cristão aqui precisar dessa cura, Senhor Deus, com base no autoexame que cada crente acabou de fazer aqui, Senhor, que o Santo Espírito do Senhor, Pai, possa trazer renovo para as nossas vidas, que nós possamos ser uma comunidade contagiante, uma comunidade, Senhor Deus, que expressa a alegria, a paz e a beleza de Cristo Jesus, que no final das contas nós possamos reagir, Senhor Deus, a este coma que nós podemos estar vivendo, Senhor Deus. Essa doença, Senhor Deus, perigosa que é a apatia espiritual. E que nós possamos ser uma comunidade, Senhor Deus, que glorifica o Teu nome, Senhor Deus. Para a glória do Senhor nós oramos assim. Traga, Senhor Jesus Cristo, arrependimento para nós. Que amanhã nós possamos mudar de postura. Ao levantarmos, ao despertarmos, que nós possamos mudar de postura. Nós oramos assim, agradecidos por esse momento onde nós tivemos a oportunidade de cultuar, de celebrar o Cristo Jesus Cristo morto, mas também ressuscitado e que vive para todo sempre. Despeça, Senhor Deus, cada irmão e irmã, Senhor Deus, para as suas casas e lhes dê uma boa semana, Senhor Deus. Obrigado por nos dar a comunhão e a companhia, Senhor Deus, dos nossos irmãos que estão nos visitando. Nós louvamos a Senhor, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que amanhã, ao levantar, tome a decisão que você tomou hoje de ser curado. Amém? Amém. Meus irmãos,